Aqui não. Entrar lá na página de perfil. Bom, eu quero dar uma boa noite a todos. Hoje a gente não vai ter o programa, mas eu quero aqui dar uma boa noite a todos vocês e deixar uma palavra de Deus para que a noite de vocês seja uma noite aí confortável, abençoada. E hoje eu trouxe como palavra o que está em 2 Coríntios, no capítulo 12, no verso 9. Lá a palavra de Deus diz assim: mas ele me disse, basta-te minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Portanto, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas para que habite em mim a força de Cristo Jesus. Amém? Então essa é a palavra que nós queremos deixar para você nessa noite, nesse podcast, nessa nossa transmissão aqui rápida, ao vivo, né? Agradecendo a Deus pela semana que nós tivemos, que foi uma semana com muitas adversidades, porém com a presença de Cristo Jesus nas nossas vidas. E aí, justamente nos problemas que você percebe que Deus está presente na sua vida. Hoje eu montei um estúdio rápido aqui, né, em um dos lugares da nossa casa aqui, para não deixar de falar da palavra de Deus para vocês. Quando a gente se encontra em adversidades, quando a gente se encontra nos problemas, quando você percebe que alguém da sua família ou alguém conhecido está acometido por uma enfermidade, quantas e quantas pessoas a gente está vendo aí morrer devido à Covid-19? Recentemente nós tivemos 3 pessoas da mesma família que infelizmente perderam suas vidas, perderam a batalha para a Covid-19 em São José dos Campos. 2 irmãos, né, um casal de irmãos e a mãe. 3 da mesma família. Eles eram donos de um restaurante em São José dos Campos. Aqui em Cruzeiro nós tivemos hoje, né? 2 perdas, né, Rose? Você acabou de ver agora aí 2 perdas? Duas irmãs não morreram de Covid? Então, quer dizer, nesses momentos de grande intranquilidade que todos nós temos passados por conta dessa pandemia, e aí soma-se isso a questão econômica também, que acaba dificultando muito a vida das pessoas, é que a gente percebe que a nossa tendência como seres humanos é a gente procurar a Deus, é a gente procurar o Senhor, porque só Deus, através de Jesus, pode efetuar não só a cura das enfermidades, sejam elas quais forem, mas a cura espiritual, a cura que a gente necessita, a cura moral. Muitas pessoas estão doentes por conta da imoralidade, e basta nós vermos isso na política nacional. Quantos políticos que detêm o poder hoje estão enfermos moralmente, devido à imoralidade e à fraqueza, o negativismo espiritual que eles carregam. São pessoas vazias de Deus, pessoas que pensam no poder, mas no poder desmedido, em tudo aquilo que a política partidária possa lhes oferecer, status, poder, né? Falsa credibilidade. O próprio apóstolo Paulo, ele fez quando foi acometido de uma grave doença. Ele fez o que nós devemos fazer a todo instante. Ele buscou, sabe quem? A Deus. O apóstolo Paulo, quando foi acometido de uma grave doença, buscou o Senhor nosso Deus. É o que a gente tem que fazer.
Só que ainda assim, Deus é quem sabe de todas as coisas. Ele cura se Ele quiser, se Ele achar que deve. E o que aconteceu com o apóstolo Paulo quando ele foi acometido de uma grave doença que buscou a Deus? Ele não obteve a cura, meus irmãos. Pensa que o apóstolo Paulo foi curado por Deus? Não foi, não. Deus não respondeu ao apóstolo Paulo. Sabe por quê? Porque havia algo muito maior, havia algo grandioso para ele poder ensinar ao apóstolo Paulo. Mas não só a Paulo, aos outros também, aos outros discípulos. E ensinar o apóstolo Paulo com todo o sofrimento que ele estava passando naquela ocasião. E nós somos assim também. Deus permite o nosso sofrimento para que nós aprendamos algo, para que nós possamos crescer com os nossos sofrimentos. E é justamente na nossa dor, é justamente nesse momento adverso, momento cheio de obstáculos, que a gente para e quando a gente busca a Deus, a gente percebe que se existe tanto sofrimento, se nós estamos passando por imensa dor, se o nosso espírito se encontra enfraquecido, ele tende a buscar o mantenedor da vida, que é Jesus, que é Deus, que é o Espírito Santo. Deus, nesse exato momento, nesse exato instante, Ele faz com que o Espírito Santo possa transformar todos ao redor, todos que se sintam assim, todos que venham buscar o perdão de Deus, a misericórdia de Deus para as suas vidas. Às vezes tem gente que no profundo da dor não se queixa da dor. Tem gente que, ao contrário, se queixa da dor. Diante de problemas pequenos, se queixa. Diante de problemas médios ou grandes, também se queixa. Mas ainda diante dos problemas, sejam eles de qual tamanho for, nós precisamos aprender algo que se chama gratidão. Sermos gratos a Deus, porque a graça do Senhor Deus em nossas vidas, ela é tudo que nós precisamos para nós podermos alcançar não a riqueza, mas a salvação eterna. Essa salvação que nos é concedida através de Jesus. Essa é a palavra que a gente quer deixar para você, já nesse final de tarde, início de noite, de sábado, e desejando que o fim de semana seja repleto de bênçãos na sua vida. Amanhã a gente volta aí fazendo mais uma ou duas lives, e desejando que você, se ainda não encontrou, encontre o caminho que te leva a Jesus. E aí você vai ver que quando nós temos problemas, e não são poucos para todo mundo, independente das finanças que você tem, independente da forma que você vive, quando a gente atravessa o deserto com Deus, com Jesus, é muito melhor, mesmo passando por dissabores, do que ter que atravessar esse deserto sozinho. Fica aí para você pensar. Quero mandar um abraço a todos que estão aqui. Não dá para eu ver. Se tiver alguém, dá para você ver? Não. Não está dando para eu ver, não, mas de qualquer maneira eu quero agradecer aí se tiver alguém vendo, né? Essa nossa transmissão. Eu não sei o que aconteceu aqui, que eu não estou conseguindo ver se tem alguém. Deixa eu só fazer uma manobra aqui.